Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje falando um pouquinho sobre a medida cautelar, essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no que diz respeito ao projeto de lei, que agora é lei, que está sancionado, promulgado em Minas Gerais aí pelo presidente da Assembleia Legislativa, depois da votação de 55 deputados quanto ao pagamento de 14% do pessoal da saúde, segurança pública e também ao cumprimento do piso salarial profissional nacional. Na data do dia 21/4, recebemos informação pela mídia de que o Supremo Tribunal Federal teria derrubado, portanto, essa decisão da Assembleia Legislativa. Entretanto, acompanhando aqui os comentários dos inscritos no canal da Educação, percebeu-se que nada mais era do que uma medida cautelar e que tinha efeitos temporários. E é um tipo de medida protetiva, cujo objetivo é assegurar o cumprimento de uma decisão usada para adiantar os efeitos da proteção pedida no processo principal, até que o julgamento aconteça. Por essa razão, ela possui um caráter aí preventivo. Como é uma medida de urgência, caso o julgador ele entenda que ela deve ser concedida, isso pode acontecer imediatamente, sem que a outra parte do processo seja ouvida sobre o fato. A manifestação do réu, no caso aqui a Assembleia Legislativa, acontecerá durante o andamento da ação principal. Conforme o Código de Processo Civil, a concessão de proteção sem audiência da parte pode ocorrer quando isso representar um risco à execução da proteção. Agora, a medida cautelar, gente, é importante dizer que ela é um procedimento jurídico usado para proteção ou defesa de direitos ameaçados. Ela é usada em hipóteses, por exemplo, de urgência, pode ser pedido antes do início do processo principal ou durante o seu andamento. E é usado em casos específicos quando há uma ameaça comprovada a um direito e deve ser requerida através de uma ação cautelar. É importante deixar isso claro para vocês, porque o Supremo Tribunal Federal, hoje nós temos uma nota, inclusive aqui no site do Supremo Tribunal Federal, até então não estava tendo essa informação, mas está publicado aqui e atualizado às 14 horas, dia 21/4 de 2022, com os seguintes dizeres: Barroso atende pedido do governador de Minas Gerais e suspende ampliação de reajuste de servidores do Estado. Essa ação, ela apontou que um impacto de 8,68 bilhões traria desequilíbrio às contas do Estado. O ministro, portanto, considerou que se trata de matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e que o texto final da Assembleia fere as regras de responsabilidade fiscal. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, portanto, suspendeu a eficácia de 2 dispositivos da lei estadual que concede revisão da remuneração do funcionalismo público do Poder Executivo de Minas Gerais. Na verdade, é o artigo 10 e o artigo 11, deixar claro para vocês. O artigo 10 falando dos percentuais de reajuste, o artigo 11, inclusive, falando lá do auxílio fardamento, está falando também daquela questão da anistia dos servidores, quanto aos eventos ocorridos aí na greve na educação. Outra informação importante que eu tenho que passar para vocês aqui é que, segundo o ministro, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela, ao introduzir os dispositivos, ela não observou nem a Constituição Federal, nem as regras de responsabilidade fiscal. Agora a questão é saber como que se dará no pleno do Supremo Tribunal Federal essa decisão. Será que o Supremo Tribunal Federal vai rebater o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os professores da educação? Essa é uma questão que a gente está aguardando. Agora, o governador ele argumenta aqui, entre outros pontos, é importante deixar isso claro para todos vocês, que a proposta legislativa ela foi feita sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O Zema sustentou que encaminhou esse projeto de lei em março
com proposta de reajuste linear de 10,06%, correspondente, nós já sabemos, ao IPCA de 2021. Mas por meio de emendas, criaram lá o artigo 10, o artigo 11, e aí nós temos aí toda essa situação que nós já conhecemos no estado de Minas Gerais. Então eles estão falando aqui impacto orçamentário, estão falando aqui na questão da urgência, né? Ao deferir, por exemplo, essa liminar, Barroso afirmou que há risco de dano irreparável que justifica a concessão dessa medida cautelar, já que, caso os aumentos sejam concedidos, o estado de Minas Gerais não poderá reaver os valores recebidos de boa-fé a título de verba alimentar. Segundo o Zema, importante falar, informou ao Supremo, o impacto adicional é da ordem de 8,68 bilhões, o que traria desequilíbrio às contas do Estado. Por isso, ainda que depois da instrução desta ação, o entendimento a respeito da constitucionalidade das normas venha mudar, é recomendável, isso diz aí o ministro Barroso, né, suspender os seus efeitos por enquanto, a fim de evitar prejuízo irreversível, afirmou aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele vai suspender os efeitos do artigo 10 e do artigo 11 da Lei Estadual 24.035 de 2022. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o inteiro teor do voto aqui, da decisão, na verdade, não do voto, mas da decisão dessa medida cautelar do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno tópico aqui, onde ele vai decidir, né, e com base em quê? Quais os elementos que ele vai trazer aqui para a discussão e que vai fundamentar naturalmente a sua decisão. Mas ele coloca aqui, ó, estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, tendo em vista que há verossimilhança das alegações e principalmente o perigo na demora é evidente. Caso os pagamentos venham a ser realizados, existe o risco de impacto significativo e irreversível nas contas do Estado, tendo em vista que se trata de verba alimentar. Recomenda-se, né, que aí obviamente seria recebida de boa fé pelos servidores, né, e assim em juízo a cognição sumária, recomenda-se a imediata suspensão das normas impugnadas, né, ainda porque que adiante, na análise do mérito, esse entendimento ele venha a ser revisto. Então, o mérito é dizer se é constitucional ou se não é. Então, deixar claro aqui para todos vocês de que haverá em breve, nós tivemos vários comentários aqui no canal de Educação, falando sobre essa questão da decisão temporária, né? Porque até então a gente tinha anunciado aqui como tivesse derrubado a lei, né? Eu vi a nota lá da Rádio Itatiaia, nós passamos essa informação, dessa decisão polêmica, mas tivemos aqui vários comentários e já tem aqui inscritos no canal, inclusive colocaram aqui a data, né, em que vai acontecer o julgamento. Está aqui, ó, dia 6/5 será julgado pelos 11 ministros, 6/5. Então, se for realmente essa data, acompanhar essa decisão do Tribunal Pleno, do Supremo Tribunal Federal. Agora, um outro ponto importante aqui, está aqui no item 7 do teor da decisão do Luiz Roberto Barroso, ministro, em que ele fala assim, ó, em primeiro lugar, parece plausível a alegação de violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, prevista aqui no artigo 61, parágrafo 1º, 2, A e C da Constituição Federal, 1988. Os dispositivos foram inseridos por emenda parlamentar em projeto de lei que tratava da revisão geral anual dos subsídios e do vencimento básico dos servidores do Poder Executivo. O objeto da inicial, né, da proposição do governador era aplicar os vencimentos de forma equânime e linear, o índice de 10,06%, correspondente ao IPCA, referente ao ano de 2021. Colocou aqui também os itens que foram impugnados, esse é o artigo 10,
que fala, por exemplo, na Lei 24.035 de 2022, dos 10,06%, aplicação de 10,06%, mais 14%, né, a servidores de carreiras ligadas à segurança pública, atividades de saúde também seriam da mesma forma os 10,06% mais 14%, e mais 33,24%, que é relativo ao piso salarial profissional nacional da educação. Olha, gente, trata-se, dizendo aqui, ó, na maior parte de normas que dispõem sobre remuneração e cargos da administração pública estadual e que importam em aumento de despesas. Nós temos aqui as decisões, eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Mas para finalizar aqui, nós temos o item 12 importante, né? Porque ele coloca aqui que está presente o risco de dano irreparável, que justifica a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados. Isso porque, caso os aumentos eles sejam efetivamente concedidos, se a tese defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, os pagamentos realizados, o Estado não poderá reaver os valores exatamente por servidores que de boa fé vão receber seus pagamentos a título de verba alimentar. E que, de acordo com informação prestada aqui na petição inicial, você vê que o ministro ele pega o documento, ele faz uma análise, não dá tempo, na verdade, de rever, de estudar profundamente. Quem vai fazer, vai decidir realmente é o Tribunal Pleno, é assim que funciona. E nós temos que aguardar, então, essa discussão, essa decisão, que tudo indica do dia 6/5, ela vai acontecer aí. E aí continua aqui, né, falando dos impactos financeiros, fala também aqui da questão, mais uma vez, do artigo 10, que prevê efeitos financeiros serão produzidos a partir de 1º de janeiro de 2022, já está falando dessa retroação, que vai gerar um impacto financeiro para o Estado. E ante o exposto, ele encerra aqui dizendo o seguinte, ó, nos termos do artigo 10 da Lei 9868 de 99, concedo a medida cautelar para suspender até o julgamento definitivo da presente ação direta a eficácia dos artigos 10 e 11 da Lei 24.035 de 2022. O fato é que os servidores receberão os 10,06%. Essa decisão que ela suspende temporariamente os efeitos do artigo 10 e 11, portanto, o artigo 1º continua valendo, pessoal. Então, esse reajuste de 10,06%, vocês perceberão vigência maio de 2022. O vídeo hoje é para fazer um resumão da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que agora acatou essa medida cautelar do governo de Minas Gerais contra a Assembleia Legislativa, que certamente recorrerá dessa decisão. E o processo agora, essa medida cautelar, ela é protetiva, ela vai para o Tribunal Pleno, para o julgamento. Vamos analisar agora as consequências dessa decisão para o pessoal do funcionalismo público estadual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça agora a sua inscrição no canal da Educação, deixa aí um gostei, pessoal, e claro, compartilha esse vídeo com todo mundo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.